Na divisa entre Rio e São Paulo, onde o poder dos coroné ainda ditava a vida de todos nós, cresci como filha de lavadeira e um pai que morreu cedo demais. Meu padrasto chegou quando eu tinha 8 anos, homem quieto que trabalhava nas terras do Coronel Mendonça e trazia para casa o pouco que nos mantinha vivos. O sino da igreja tocou 7 vezes naquela quinta-feira santa de 1927. Eu estava no quintal de casa, estendendo os lençóis que minha mãe havia acabado de lavar para a família do Coronel Mendonça. Lembro do cheiro de sabão de cinzas que impregnava minhas mãos e de como o vento teimava em balançar os panos brancos, quase como se quisesse me avisar que algo estava para mudar. Feche os olhos por um instante. Sinta o cheiro da terra úmida depois da chuva que caíra na madrugada. Escute o canto dos bentivis nas laranjeiras e o burburinho distante que vinha da casa grande. Imagine as mãos de uma menina de 14 anos, com unhas curtas e dedos já calejados de tanto ajudar a mãe na lida, tremendo levemente sem saber o porquê. Foi nesse dia que minha infância morreu. Meu nome é Eulália Santos. Hoje, tenho mais de 90 anos. Mas as lembranças daqueles dias ainda estão tão vivas em mim quanto o reflexo do sol na água do rio Paraíba, que separa os estados do Rio e São Paulo, e que também separou minha vida em antes e depois. Nasci filha de lavadeira. Cresci com o cansaço de minha mãe, embalando minhas noites e o cheiro de sabão como perfume dos meus dias. Meu pai, homem bom que trabalhava no corte da cana, morreu quando eu tinha apenas 5 anos, levado por uma febre que consumiu seu corpo em menos de uma semana. Restamos eu, minha mãe e minha irmãzinha Maria, que nasceu poucos meses depois da morte dele. Por 3 anos, vivemos só nós 3, até que minha mãe conheceu Joaquim, um homem calado e de poucas palavras que trabalhava nas terras do coronel. Ele entrou em nossas vidas como quem não quer nada e logo estava morando em nosso casebre, dividindo nossa miséria e trazendo para casa o pouco que ganhava nas lavouras da fazenda. Nunca o chamei de pai. Para mim, sempre foi seu Joaquim, o homem que minha mãe escolheu para não morrermos de fome. Nunca me maltratou, é verdade, mas também nunca me olhou como filha. E naquele dia de Quinta-feira Santa, eu entenderia o porquê. Nossa casa ficava nos fundos das terras do Coronel Mendonça, um homem que todos diziam ter mais poder que o próprio presidente da República naquela região. Dono de grandes plantações de café e criações de gado, sua palavra era lei, e seu olhar era temido por todos os trabalhadores das terras. O coronel tinha 2 filhos, Augusto, o mais velho, que estava estudando na capital havia 4 anos, e Teodoro, o caçula, ainda menino de 10 anos. A esposa do coronel, Dona Elisa, mulher pálida e de olhos sempre baixos, raramente era vista fora da casa grande. Comentavam em sussurros que o coronel a mantinha quase em cativeiro, por ciúmes ou maldade. Nunca se soube ao certo. Meus dias eram divididos entre ajudar minha mãe com as roupas que lavava para a família do coronel e cuidar da pequena Maria. Aos 14 anos, eu já sabia fazer de tudo um pouco. Cozinhar o feijão, limpar a casa, trançar os cabelos da minha irmã, fazer pequenos remendos nas roupas. Minha mãe havia me ensinado a ler algumas palavras usando um velho almanaque que guardava como tesouro. E eu sonhava em um dia poder estudar de verdade. Nas noites de lua cheia, sentávamos na soleira da porta, eu, minha mãe e Maria. E ela nos contava histórias de sua infância, de um tempo antes do coronel, quando sua família tinha um pedaço de terra próprio. Falava de uma liberdade que eu nunca conheci. Um dia, filha, você vai conhecer o mundo além desta fazenda, dizia ela, acariciando meus cabelos negros e rebeldes. Vai estudar, vai ser professora, quem sabe. Vai ter uma vida diferente da minha. Seu Joaquim geralmente ficava calado nesses momentos, fumando seu cachimbo de barro num canto escuro da casa, os olhos fixos em algum ponto invisível. Às vezes, me pegava olhando para ele e desviava o olhar, como se sentisse vergonha ou culpa de algo que eu não compreendia. Na semana anterior àquela Quinta-feira Santa,
A fazenda estava agitada com os preparativos para a volta do filho mais velho do coronel. Augusto Mendonça, que havia partido para São Paulo um menino de 17 anos, voltava agora um homem de 21, formado e, segundo diziam as empregadas da Casa Grande, cheio de ideias da cidade grande. Lembro-me de tê-lo visto chegar numa manhã de domingo, montado num cavalo negro reluzente. Usava terno claro, chapéu panamá e tinha um jeito de olhar que parecia atravessar as pessoas. Observei-o de longe, escondida atrás das árvores do pomar, enquanto ele era recebido com festa pelo pai e reverências pelos empregados. Naquele momento, não imaginava que aquele homem elegante e distante seria o centro do furacão que devastaria minha vida em poucos dias. O ar da Semana Santa tinha um peso diferente naquele ano. As procissões saíam da capela da fazenda todas as noites, serpenteando entre as casas dos colonos com velas acesas e cânticos tristes. Minha mãe fazia questão de participar de todas, arrastando-me junto e carregando Maria no colo. Rezava com fervor incomum, como se pressentisse que precisaríamos de mais proteção do que nunca. Foi na quarta-feira que notei os olhares de Augusto sobre mim pela primeira vez. Eu caminhava atrás da imagem do Senhor dos Passos quando senti um arrepio na nuca. Ao virar ligeiramente a cabeça, vi-o parado sob a varanda da Casa Grande, observando a procissão. Nossos olhos se encontraram por um instante que pareceu infinito. Baixei os meus imediatamente, como havia aprendido a fazer diante dos homens da casa, mas a sensação inquietante permaneceu. Ave Maria cheia de graça, murmurava minha mãe ao meu lado, apertando com força as contas do rosário. Protegei minha filha, Mãe Santíssima. Na manhã seguinte, estava eu estendendo os lençóis quando vi seu Joaquim chegando mais cedo do trabalho. Caminhava cabisbaixo, as botas enlameadas deixando marcas no chão batido do quintal. Trazia nas mãos um embrulho de papel pardo amarrado com barbante, algo que nunca o havia visto carregar antes. "Cadê sua mãe, menina?" perguntou com uma voz que não parecia a dele. "Tá dentro de casa, preparando o almoço." Ele passou por mim sem outro olhar e entrou na cozinha. Logo ouvi a voz exaltada de minha mãe, algo raro vindo daquela mulher sempre tão submissa. "Não pode ser, Joaquim. Pela alma de seu pai, não pode ser." Aproximei-me devagar da janela de palha trançada e espiei para dentro. Minha mãe estava encostada no fogão a lenha, uma mão sobre a boca, os olhos arregalados em pavor. Seu Joaquim havia colocado o embrulho sobre a mesa e o abriu, revelando um vestido simples de algodão cru, mas novo, sem os remendos que caracterizavam todas as minhas roupas. "Não tem escolha, mulher. O homem já decidiu." "Mas ela é só uma menina, nem sabe o que é isso ainda. Melhor ela do que a pequena, não acha?" Vi minha mãe empalidecer de repente como se tivesse levado um tapa. Seus olhos marearam e ela olhou instintivamente para Maria, que brincava com uma boneca de pano no canto da cozinha. Santa Mãe de Deus! Ele não faria isso com uma criança de 7 anos. O coronel faz o que bem entende nas suas terras. Você sabe disso. Naquele momento, minha irmã percebeu minha presença na janela e sorriu para mim, mostrando a boneca que eu mesma havia feito para ela. Retribuí o sorriso automaticamente, enquanto um frio estranho se espalhava por meu corpo. "Amanhã de manhã, bem cedo, você vai levá-la para a Casa Grande", continuou seu Joaquim, agora falando tão baixo que mal consegui ouvir. O moço Augusto pediu uma mocinha para cuidar dos aposentos dele. O coronel achou que Eulália serve. "Serve para quê, homem de Deus?" Minha mãe sabia a resposta. Eu podia ver em seu rosto. E, de repente, eu também soube, mesmo sem entender completamente. As histórias sussurradas entre as mulheres quando lavavam roupa no rio, os olhares de piedade para certas meninas que eram chamadas para trabalhar na Casa Grande, o silêncio que caía quando perguntávamos sobre elas depois. Afastei-me da janela e voltei para os lençóis. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia prendê-los no varal. O vento agora,
os sacudia com força, como bandeiras brancas de uma rendição que eu não havia escolhido. A Semana Santa celebrava o sacrifício de Cristo. Naquele ano, eu descobriria o significado real daquela palavra. Na madrugada de Sexta-feira Santa, acordei com minha mãe sentada na beirada da esteira onde eu dormia. Seus olhos estavam vermelhos e inchados como nunca os tinha visto antes. Fora da janela, o céu ainda estava escuro, pontilhado de estrelas, como se o mundo inteiro continuasse em paz enquanto o meu desabava. Filha, precisa se levantar agora. A voz dela era um fio trêmulo no escuro. Ao lado dela já havia uma bacia com água morna e um pedaço de sabão, o mesmo que usávamos para lavar as roupas da casa grande. Obedeci sem dizer nada. Havia um nó em minha garganta que não me deixava falar. Ela me ajudou a me lavar, esfregando minhas costas e braços com uma delicadeza dolorosa, como se estivesse me tocando pela última vez. Em seguida, puxou o vestido novo que seu Joaquim havia trazido. Levante os braços. O tecido deslizou pelo meu corpo, caindo em dobras organizadas até meus tornozelos. Era simples, mas infinitamente melhor que qualquer roupa que já havia possuído. Um vestido de moça, não de menina. Minha mãe parecia envelhecer a cada segundo enquanto me arrumava. Mãe, consegui finalmente dizer, eu não quero ir. Ela segurou meu rosto entre suas mãos ásperas de tanto trabalho. Escute bem, Eulália. Sua voz era um sussurro urgente. Você vai fazer tudo o que mandarem, sem reclamar. Vai ser obediente e quieta. Quanto menos você chamar atenção, melhor. Entendeu? Assenti, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Por que o seu Joaquim está fazendo isso comigo? Não é ele, filha. É o coronel. Ninguém diz não para o coronel. Mas eu sabia que havia mais. Havia algo nos olhos fugidios de seu Joaquim que me dizia que a decisão passara por ele, de alguma forma. Maria ainda dormia, enrolada como um bichinho em seu canto da esteira, alheia à tempestade que sacudia nossa família. Minha mãe trançou meu cabelo com cuidado e prendeu-o com uma fita que guardava para ocasiões especiais. Depois, pegou debaixo do colchão de palha algo embrulhado num pedaço de pano. Isso era da sua avó. Ia dar quando você casasse, mas acho que precisa agora. Era um pequeno crucifixo de madeira entalhada, suspenso em um cordão de couro escuro. Ela o colocou em meu pescoço e o escondeu dentro do vestido. Que ele te proteja onde eu não puder mais. O galo cantou pela primeira vez quando seu Joaquim apareceu na porta do quarto. Estava arrumado com sua roupa de domingo, o cabelo penteado para trás e o chapéu nas mãos. Parecia desconfortável, quase constrangido. Está na hora, disse ele, evitando olhar diretamente para mim. Minha mãe se ajoelhou de repente e me abraçou com força, seu corpo sacudindo com soluços silenciosos. Senti suas lágrimas molharem meu ombro. Que a Virgem Maria te guarde, minha filha, murmurou, fazendo o sinal da cruz em minha testa. Não esqueça quem você é. Eu queria dizer algo, queria gritar, suplicar, correr para o mato e me esconder. Mas o nó em minha garganta só apertou mais, e tudo o que consegui foi assentir uma vez mais. Seu Joaquim me conduziu para fora. O céu começava a clarear no horizonte, em tons de rosa e dourado que pareciam uma crueldade diante do que estava acontecendo. O caminho até a casa grande nunca me pareceu tão longo. Seguimos em silêncio por quase todo o trajeto, até que, próximo ao portão dos fundos, ele parou e falou sem me olhar. Foi a única maneira, entende? Se não fosse você, seria a pequena. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Maria? Minha irmãzinha de 7 anos? A compreensão do que ele estava dizendo me atingiu como um raio. O coronel ou seu filho queriam uma menina, qualquer menina, e seu Joaquim havia oferecido a mim para salvar minha irmã. Você é forte, continuou ele, ainda olhando para o chão. Vai sobreviver.
Foi a única explicação que recebi, a única justificativa para ter sido entregue como se fosse uma mercadoria ou um presente. Um sacrifício para aplacar os desejos do filho do coronel. Quando cruzamos o portão dos fundos da casa grande, a cozinheira, Dona Genoveva, nos esperava. Era uma mulher negra, alta e de braços fortes, que eu conhecia de vista das vezes em que levava roupa limpa com minha mãe. Joaquim, ela cumprimentou com um aceno seco de cabeça, antes de se voltar para mim com um olhar que misturava pena e resignação. Vem, menina, vou te mostrar onde vai ficar. A casa grande era um mundo à parte. Enquanto seguia Dona Genoveva pelos corredores de piso frio e brilhante, senti-me diminuir a cada passo. As paredes eram altas, decoradas com quadros de pessoas que nunca vi. Os móveis, escuros e lustrosos, pareciam me observar com desaprovação. Havia cheiros diferentes, de cera, de flores, de comidas que nunca provei. Aqui é a cozinha, explicou Dona Genoveva ao passarmos por um cômodo imenso, onde outras 2 mulheres trabalhavam em silêncio. Você vai tomar suas refeições aqui com os outros empregados da casa. Continuamos por um corredor estreito até uma pequena porta. Este é o quarto de serviço onde vai dormir. Era um cubículo mal iluminado, com uma cama estreita, um banquinho de madeira e um jarro com bacia para lavar o rosto. A janela minúscula mal deixava entrar a luz do amanhecer. Guarde suas coisas aqui. Aí só então percebi que carregava um pequeno embrulho. Minha mãe havia colocado algumas peças de roupa e um sabonete em um pedaço de pano que eu apertava contra o peito sem nem me dar conta. Quando acabar, venha para a cozinha. Vou te explicar suas obrigações. Fiquei sozinha naquele quarto minúsculo, ouvindo os sons distantes da casa despertando. Coloquei meu pequeno embrulho sobre a cama e me sentei ao lado dele. O crucifixo de minha avó parecia queimar contra minha pele sob o vestido. A realidade do que estava acontecendo, finalmente, me atingiu por completo, e as lágrimas, que havia contido até então, vieram em ondas silenciosas. Não sei quanto tempo chorei, abraçada ao meu próprio corpo, balançando para frente e para trás, como fazia quando era pequena e tinha medo. Foi o som de passos no corredor que me fez despertar daquele estado. Sequei as lágrimas com as mãos e respirei fundo várias vezes, tentando controlar os soluços. Na cozinha, Dona Genoveva me serviu um pedaço de pão com café. Não consegui comer nada. Meu estômago estava fechado em um nó de ansiedade e medo. Precisa comer, menina. Vai precisar de força. Havia algo em seu olhar que me dizia que ela sabia exatamente o que me esperava. Forcei-me a mastigar um pouco de pão, mas cada pedaço parecia crescer na minha boca. Olhe, Eulália, ela disse depois de verificar que estávamos sozinhas. Sei por que está aqui. Já vi outras meninas chegarem assim. Ergui os olhos para ela, uma súplica silenciosa por alguma palavra de conforto, alguma promessa de que não seria tão ruim quanto eu temia. Não vou mentir para você. Vai ser difícil, mas precisa ser forte, entendeu? Assenti mecanicamente. O moço Augusto não é tão ruim quanto o pai dele, continuou ela em voz baixa. Pelo menos não bate nas moças como o coronel fazia quando era mais moço. Mas ainda assim... Ela não completou a frase, mas não era necessário. O silêncio disse tudo o que suas palavras não podiam expressar. Suas obrigações são simples. Vai limpar os aposentos do moço Augusto, levar o café da manhã para ele, cuidar das roupas dele e... Novamente, o silêncio carregado de significado. E fazer o que ele mandar. Abaixei a cabeça, sentindo o peso daquelas palavras. Queria perguntar tantas coisas. Se poderia visitar minha mãe, se teria dias de folga, até quando ficaria ali. Mas minha voz tinha desaparecido, engolida pelo medo e pela vergonha que começava a se instalar em mim. Dona Genoveva me explicou onde ficavam os aposentos de Augusto, uma suíte no andar superior da casa com vista para os campos de café. Me ensinou como preparar a bandeja do café da manhã,
como limpar sem fazer barulho, como me portar na presença dos patrões. Nunca olhe diretamente nos olhos deles, nunca fale sem ser perguntada, nunca se recuse a fazer algo que mandarem. Cada instrução era como um prego sendo martelado na minha alma, fixando-me ao novo papel que me era imposto. Senti que Eulália, a menina que acordara naquela manhã no casebre com sua mãe e irmã, estava morrendo a cada minuto, sendo substituída por esta nova pessoa, uma sombra, um objeto, uma serviçal sem vontade própria. O moço Augusto acordou tarde hoje, depois da procissão de ontem, mas domingo é Páscoa, e ele vai querer tudo impecável para receber as visitas que virão para o almoço. Passei aquele primeiro dia aprendendo a rotina da casa, seguindo Dona Genoveva como um fantasma, absorvendo informações que meu cérebro atordoado mal conseguia processar. À noite, quando finalmente me recolhi ao quartinho dos fundos, senti como se tivesse vivido anos em um único dia. Deitada naquela cama estranha, ouvi o sino da capela tocar ao longe, marcando as horas da paixão de Cristo. Toquei o crucifixo de madeira sob minha camisola emprestada e sussurrei as orações que minha mãe me ensinara. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Mas o silêncio da noite foi minha única resposta. O sábado de Aleluia amanheceu com uma movimentação intensa na casa grande. Dona Genoveva me acordou antes do sol nascer, ainda mais cedo do que eu estava acostumada a levantar em casa para ajudar minha mãe. Hoje o moço Augusto vai te conhecer, disse ela, ajudando-me a prender o cabelo sob um lenço branco engomado. Lembre-se do que te ensinei. Minha bandeja tremia nas mãos quando subi as escadas para os aposentos de Augusto. Dona Genoveva caminhava à minha frente, mostrando o caminho. Paramos diante de uma porta de madeira escura, e ela bateu 2 vezes, suavemente. Entre, respondeu uma voz masculina do outro lado. A cozinheira abriu a porta e indicou que eu deveria passar. Entrei no quarto mais luxuoso que já havia visto em minha vida. Era espaçoso, com uma cama grande coberta de lençóis brancos. Havia uma escrivaninha com livros, um armário imponente e janelas amplas com cortinas que deixavam entrar a luz dourada da manhã. Augusto estava sentado numa poltrona junto à janela, já vestido com calças claras e camisa branca de mangas compridas. Lia um jornal que baixou quando entramos. Bom dia, patrão, disse Dona Genoveva com uma pequena reverência. Esta é Eulália, a moça que vai cuidar de seus aposentos, como o coronel determinou. Augusto me observou por um longo momento, seus olhos percorrendo-me da cabeça aos pés, como se estivesse avaliando um animal numa feira. Mantive meu olhar fixo no chão, como havia sido instruída, mas podia sentir o calor subindo pelo meu rosto. Deixa a bandeja ali, menina, ele disse finalmente, apontando para uma mesinha lateral. Aproximei-me com passos hesitantes e coloquei a bandeja onde ele indicara. Minhas mãos tremiam tanto que a xícara tilintou contra o pires. Quantos anos você tem? Ele perguntou, quando já me afastava para ficar ao lado de Dona Genoveva. 14, senhor, respondi num fio de voz. Houve uma pausa longa. Ousei levantar os olhos rapidamente e o flagrei me estudando com uma expressão que não consegui decifrar. Não era crueldade, nem desejo descarado como eu temia, mas algo mais complexo, quase contemplativo. Você sabe por que está aqui, Eulália? A pergunta me pegou de surpresa. Ao meu lado, Dona Genoveva ficou tensa. Para cuidar de seus aposentos, senhor, respondi, repetindo o que tinha ouvido. Um sorriso quase imperceptível surgiu no canto de seus lábios. Sim, claro, para cuidar dos meus aposentos. Ele fez um gesto com a mão, dispensando-nos. Saímos do quarto, fechando a porta suavemente atrás de nós. No corredor, soltei o ar que nem percebera estar segurando. Foi bem, murmurou Dona Genoveva. Agora vamos, há muito trabalho para preparar a casa para amanhã. Os preparativos para o domingo de Páscoa ocuparam todo o meu dia.
Ajudei a limpar a sala de jantar onde seria servido o almoço festivo, polir a prataria, engomar toalhas. Trabalhei ao lado das outras empregadas da casa, mulheres silenciosas que mal conversavam comigo, mas cujos olhares de comiseração me diziam muito. À tarde, quando estava ajudando a organizar as flores para a decoração da mesa, ouvi a voz do coronel pela primeira vez. Ele entrou na sala de jantar acompanhado por um homem que reconheci como o capataz da fazenda. O almoço precisa ser perfeito amanhã, entendeu? Sua voz era áspera, autoritária. Estará presente o filho do governador. Uma oportunidade de negócios que não posso perder. Foi quando ele me viu, parada com um arranjo de flores nas mãos. Seus olhos, diferente dos do filho, não escondiam nada. Eram frios e calculistas, avaliando-me como mercadoria. Então esta é a filha da lavadeira, comentou para o capataz, como se eu não estivesse ali. Joaquim escolheu bem, é uma beldade a informação. O capataz riu, um som áspero que me fez encolher por dentro. Seu filho vai ficar satisfeito, coronel. Foi um bom presente de boas-vindas. Presente. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino fúnebre. Era isso que eu era agora, um presente dado por meu padrasto ao filho do coronel. Um objeto a ser usado e descartado. Naquela noite, quando todos já haviam se recolhido, Dona Genoveva veio ao meu quartinho. Trazia consigo um embrulho pequeno. Sua mãe veio até a cerca dos fundos, explicou. Não pôde entrar, claro, mas deixou isso para você. Dentro do embrulho havia um pequeno bolo de fubá, meu favorito, e um bilhete mal traçado com a caligrafia irregular de minha mãe, que aprendera a ler e escrever apenas o básico. Filha, rezo por você a cada momento. Seja forte. Com amor, sua mãe. As lágrimas que havia contido durante todo o dia finalmente transbordaram. Dona Genoveva sentou-se ao meu lado na cama estreita e pela primeira vez desde que chegara àquela casa, senti um toque gentil. Sua mão áspera sobre meu ombro. Chore hoje, disse ela. Chore tudo o que precisar, porque amanhã é Páscoa, dia de ressurreição. E você precisará renascer, menina, para sobreviver neste lugar. Depois que ela saiu, comi o bolo em pequenos pedaços, saboreando cada migalha como se estivesse absorvendo o amor de minha mãe através daquele gesto. O crucifixo de madeira contra meu peito era a única outra coisa que me conectava ao que havia sido minha vida até então. Seja forte, havia dito minha mãe. Você precisará renascer, dissera Dona Genoveva. Naquela primeira noite, sozinha no quartinho dos fundos da casa grande, enquanto os sinos anunciavam a vigília pascal ao longe, jurei a mim mesma que sobreviveria, não importava o que acontecesse. Sobreviveria para um dia voltar para minha mãe e irmã. Sobreviveria para um dia ser livre novamente. Mas ainda não sabia o preço que teria que pagar por essa sobrevivência. Os dias na casa grande se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Depois daquela primeira noite, Augusto manteve uma distância calculada de mim nos primeiros dias. Observava-me enquanto eu arrumava seus aposentos, fazia perguntas ocasionais sobre minha família, meus conhecimentos. Parecia estar me estudando, como um cientista estuda um espécime raro. Foi na terceira semana que ele finalmente revelou suas verdadeiras intenções. Voltou mais cedo de um encontro com fazendeiros vizinhos, cheirando a conhaque e cigarro. Venha aqui, Eulália, ordenou, sentado na beira da cama que eu acabara de arrumar. Aproximei-me com passos lentos, as mãos trêmulas segurando o espanador como se fosse um escudo. Mais perto, insistiu. Quando estava ao alcance de seu braço, ele puxou-me pela cintura. O espanador caiu no chão com um baque surdo. Sabe por que está realmente aqui, não sabe? Sussurrou, seu hálito quente contra meu rosto. Não é apenas para limpar e arrumar. Fechei os olhos quando seus lábios tocaram meu pescoço.
Apertei o crucifixo de madeira através do tecido do vestido, rezando em silêncio enquanto ele tirava minha inocência naquela tarde de maio. À noite, sozinha no quartinho dos fundos, lavei-me furiosamente com água fria, esfregando a pele até ficar vermelha. O choro que me consumiu foi silencioso. Aprendi cedo que até as lágrimas precisavam ser discretas na casa grande. Na manhã seguinte, Dona Genoveva percebeu meus olhos inchados e minha dificuldade em caminhar. "Aceite o que não pode mudar, menina", disse ela enquanto preparávamos o café da manhã. "Muitas antes de você passaram por isso. Algumas foram embora em caixões de madeira por terem resistido demais." Suas palavras, embora duras, continham uma verdade inegável. No mundo em que vivíamos, moças como eu não tinham escolha. Éramos peças de um jogo controlado por homens poderosos, coronéis, fazendeiros, políticos que viam nossas vidas como extensões de suas propriedades. Adaptei-me como pude. Quando Augusto me chamava, ia sem resistência, deixando minha mente vagar para longe, enquanto meu corpo suportava seus avanços. Nos outros momentos, absorvia tudo o que podia daquele novo mundo. Observava as conversas dos ricos à mesa, prestava atenção em como se comportavam, como falavam. À noite, sozinha, praticava a leitura com um velho livro de orações que Dona Genoveva me emprestara escondido. Não tinha permissão para estudar, mas minha fome de conhecimento encontrava frestas para se alimentar. Nos domingos, quando me permitiam algumas horas de folga, encontrava minha mãe no limite da fazenda. Nossos encontros eram breves e temerosos. Ela trazia notícias de Maria, já com quase 8 anos, e pequenos presentes, uma fita para o cabelo, um doce embrulhado em papel. "Estou economizando", confidenciou-me certa vez. "Quando juntar o suficiente, vamos fugir daqui, às 3. Aquela esperança, por mais tênue que fosse, tornou-se minha âncora. Enquanto isso, aprendia a navegar nas águas turbulentas da casa grande, desenvolvendo habilidades de sobrevivência que jamais imaginei precisar. 6 meses após minha chegada à casa grande, encontrei minha primeira oportunidade de mudança. Dona Elisa, a esposa do coronel, adoeceu gravemente. Precisavam de alguém para cuidar dela durante a noite, enquanto sua criada pessoal descansava. "Você sabe ler, não é?" perguntou-me o coronel, parado à porta da cozinha onde eu lavava a louça. "Minha esposa quer que leiam para ela durante a noite." Foi assim que comecei a passar minhas noites no quarto de Dona Elisa, lendo em voz alta romances e versos que mal compreendia. A senhora pálida e frágil raramente falava, apenas indicava com gestos qual livro desejava ouvir. Uma noite, quando pensou que eu havia saído, ouvia conversando com o médico que viera visitá-la. "Aquela menina, a nova criada do Augusto, é filha da lavadeira, não é?" "Sim, senhora", respondeu o médico, um homem idoso de barba branca. "Ele a trata como tratou as outras?" O silêncio que seguiu foi resposta suficiente. "Doutor Silva", continuou ela com voz fraca, "quando eu morrer, prometa que vai ajudá-la. Ela tem inteligência nos olhos." Aquela conversa acendeu uma chama de esperança em meu peito. Enquanto cuidava de Dona Elisa, estava temporariamente livre das visitas noturnas de Augusto. E mais, havia alguém na casa grande que me via como pessoa, não como objeto. Cometi meu primeiro erro grave ao depositar confiança demais nessa nova situação. Uma tarde, encontrei um livro de poesia esquecido no quarto de Dona Elisa e o levei para meu quartinho, ávida por ler mais. Foi surpreendida por Augusto, que entrou sem bater. "O que faz com isso?" perguntou, arrancando o livro das minhas mãos. "Andou roubando coisas de minha mãe?" "Não, senhor, apenas..." gaguejei, aterrorizada. Ela me deixou ler para ela e pensei. O tapa veio rápido e certeiro, fazendo-me cambalear para trás. "Criadas não pensam", rosnou ele, "e certamente não levam coisas que não lhes pertencem." Naquela noite, fui chamada ao escritório do coronel. Augusto havia relatado o roubo. O castigo foi severo.
proibida de visitar minha família por um mês e transferida da casa principal para trabalhar na lavanderia, onde o trabalho era mais pesado e as condições piores. Ingrata, disse o coronel, observando-me do alto de sua cadeira de couro. Damos-lhe casa, comida, roupas decentes e assim nos agradece? Baixei a cabeça, engolindo a revolta. Na lavanderia, trabalhei ao lado de minha própria mãe, que fingiu não me conhecer especialmente quando os capatazes estavam por perto. Um acordo silencioso para nos proteger de mais retaliações. Paciência, filha, sussurrou ela, enquanto torcíamos lençóis lado a lado. Há momentos para agir e momentos para esperar. Este é um tempo de espera. Aprendi a lição duramente. Qualquer tentativa de melhorar minha situação precisaria ser calculada, paciente, quase invisível. A rebeldia aberta só trazia mais sofrimento. Se quisesse sobreviver e um dia escapar, precisaria ser mais inteligente que meus opressores. Após 2 meses na lavanderia, comecei a tossir sangue. O trabalho constante com água fria e produtos químicos, combinado com a má alimentação e o dormitório úmido das lavadeiras, cobrou seu preço. Uma manhã, desmaiei entre os tanques de roupa. Foi Dona Elisa quem ordenou meu retorno à casa grande. A menina está doente, disse ela ao marido durante o jantar. Eu servia à mesa naquela noite, mal conseguindo ficar de pé. Quero que volte a me servir. O ar da lavanderia está matando-a. O coronel, que raramente contrariava a esposa doente, concordou com um gesto impaciente. Augusto observou a cena com olhos frios, mas nada disse. Assim, retornei ao serviço na casa principal, desta vez como camareira de Dona Elisa. Durante minha recuperação, ela me ensinou a bordar, corrigiu minha leitura, e nas tardes em que estava mais forte, contava histórias de sua própria juventude, de como fora moça da sociedade em São Paulo antes de se casar com o coronel. Sabe por que estou ajudando você, Eulália? Perguntou-me certo dia, enquanto eu ajustava seus travesseiros. Não, senhora. Porque vejo em você o que fui um dia, antes de me tornar isto. Seus olhos percorreram o próprio corpo frágil. Tive sonhos, sabe? Queria estudar, queria conhecer a Europa. E então meu pai me entregou a Mendonça para saldar dívidas de jogo. Aquela revelação me deixou sem palavras. Até a senhora da casa grande tinha sido moeda de troca. A diferença, continuou ela, é que você ainda pode escapar. Tem força que eu nunca tive. Foi Dona Elisa quem me apresentou ao professor Ramírez, tutor particular de Teodoro, o filho caçula do coronel. Convenceu o marido que eu deveria assistir às aulas para depois repassar os ensinamentos a ela, já que sua saúde não permitia longas leituras. O professor, um espanhol de meia-idade com olhos bondosos, logo percebeu minha avidez por conhecimento. Discretamente, começou a me dar lições extras, história, matemática, geografia, enquanto eu fingia apenas servir chá durante as sessões de estudo do jovem Teodoro. Você tem uma mente privilegiada, comentou ele depois de eu resolver corretamente um problema de aritmética que havia confundido o próprio Teodoro. É um crime não desenvolver esse talento. Com os ensinamentos do professor e a proteção silenciosa de Dona Elisa, comecei a vislumbrar um futuro diferente. Talvez pudesse me tornar professora um dia ou trabalhar em algum escritório na cidade. Talvez pudesse ser livre, mas Augusto continuava sendo uma sombra em minha vida. Embora suas visitas tivessem diminuído enquanto eu trabalhava diretamente para sua mãe, ele nunca esqueceu que me considerava sua propriedade. Minha mãe pode estar te protegendo agora, sussurrou certa noite, encurralando-me num corredor vazio. Mas ela não viverá para sempre. A ameaça velada ecoou em meus pesadelos por semanas. O tempo estava correndo contra mim. Precisava criar um plano de fuga antes que Dona Elisa partisse deste mundo, levando consigo minha única proteção na casa grande. O verão de 1929 foi particularmente quente e seco. As plantações de café sofriam com a escassez de chuva, e o humor do coronel piorava a cada dia.
Os boatos sobre a queda da Bolsa de Nova York e seus efeitos no mercado do café enchiam a casa de tensões. Dona Elisa definhava visivelmente. Os médicos vinham com mais frequência, e eu raramente saía de seu lado. Nas noites em que a febre a consumia, ela delirava, confundindo-me com uma filha que perdera anos atrás. Minha Heloísa, chamava-me, acariciando meus cabelos. Não deixe que façam com você o que fizeram comigo. Numa tarde particularmente crítica, quando o médico já havia saído balançando a cabeça em desalento, ela segurou minha mão com força surpreendente. Na minha caixa de joias, sussurrou, há um envelope com dinheiro. Não é muito, mas será suficiente para você começar uma nova vida longe daqui. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu ajeitava suas cobertas. A senhora vai ficar boa, tentei consolá-la. Não, criança, meu tempo está acabando, mas o seu está apenas começando. Naquela mesma noite, o coronel reuniu a família para discutir o futuro. Eu servia o café, praticamente invisível como todos os criados, quando ouvi a notícia que mudaria meu destino. Augusto se casará com a filha do barão Silveira no próximo mês, anunciou o coronel. A união de nossas famílias salvará nossas fazendas da ruína que se aproxima. E quanto às minhas, criadas pessoais? Perguntou Augusto com um olhar em minha direção. A noiva está trazendo suas próprias empregadas. As suas serão realocadas. Um pavor gelado percorreu minha espinha. Ser realocada poderia significar muitas coisas, nenhuma delas boa para alguém na minha posição. Naquela mesma semana, durante minha rara tarde de folga, encontrei minha mãe no limite da propriedade, como de costume. Seu rosto estava marcado por novas rugas e suas mãos mais calejadas que nunca. Temos que agir agora, disse-lhe, relatando os planos de casamento de Augusto. O dinheiro que juntei ainda não é suficiente, lamentou ela. E sua irmã está doente, não pode viajar agora. A ansiedade me corroía por dentro. O tempo estava se esgotando, tanto para Dona Elisa quanto para minha chance de escapar. Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Mãe, vou partir sozinha. Seus olhos se arregalaram de surpresa e dor. Mas filha... Escute, interrompi segurando suas mãos. Vou para o Rio de Janeiro. Tenho algum dinheiro que Dona Elisa me deu. Encontrarei trabalho, alugarei um quarto e então mandarei buscar você e Maria. É perigoso demais. Uma moça sozinha na capital. Mais perigoso é ficar. Quando Augusto se casar, sabe o que acontecerá comigo. O silêncio que seguiu confirmava que ela também sabia. As moças que serviam aos senhores da casa raramente tinham finais felizes quando não eram mais necessárias. Na próxima semana, continuei, determinada. Quinta-feira à noite, estarei na estação de trem da cidade. O professor Ramírez me ajudará. O professor havia se tornado um cúmplice silencioso em meus planos. Foi ele quem me falou sobre o novo Instituto de Educação no Rio, onde moças com aptidão poderiam estudar para se tornar professoras primárias. Se conseguir chegar lá, disse-me ele, tenho uma prima que pode abrigá-la inicialmente. O plano estava traçado. Nos dias que se seguiram, guardei cuidadosamente o dinheiro que Dona Elisa me dera, costurando-o no forro de meu único vestido bom. Separei os poucos pertences que levaria. Memorizei o endereço da prima do professor. Mas o destino tinha outros planos. Na véspera de minha fuga planejada, Dona Elisa faleceu durante o sono. E a casa grande mergulhou num caos que ameaçava destruir todas as minhas esperanças. O funeral de Dona Elisa aconteceu numa tarde chuvosa de outubro. A casa encheu-se de pessoas importantes da região. Fazendeiros, políticos, comerciantes, todos prestando suas homenagens ao coronel Mendonça e sua família. Mulheres de vestidos pretos sussurravam atrás de leques, enquanto homens discutiam negócios em voz baixa nos cantos da sala. Eu servia bebidas, movendo-me como um fantasma entre os convidados. Meu coração estava pesado, não apenas pela perda de minha protetora,
mas também pelo desmoronamento dos meus planos de fuga. Com a morte de Dona Elisa, todos os empregados da casa estavam sob vigilância constante. Ninguém podia sair sem permissão expressa. Durante a cerimônia, percebi os olhares de Augusto me seguindo pela sala. Havia algo diferente em sua expressão. Não apenas o desejo habitual, mas um ar calculista que me gelou por dentro. Quando consegui um momento a sós na cozinha, Dona Genoveva confirmou meus temores. "O coronel vai te mandar para a fazenda do irmão dele em Minas", sussurrou ela, fingindo me instruir sobre a ordem das bandejas. Ouvi-o comentando com o capataz. "Disse que você era muito próxima de Dona Elisa e poderia trazer lembranças desagradáveis para a casa após o casamento." Minhas mãos tremeram tanto que quase derrubei a bandeja de cristais. "Quando?" "Depois do casamento. Em 2 semanas." 2 semanas. O tempo havia se estreitado ainda mais. A fazenda do irmão do coronel era notória por seu tratamento cruel aos trabalhadores. Poucos voltavam de lá com saúde ou sanidade intactas. Naquela noite, após os últimos convidados partirem, fui chamada ao escritório do coronel. Augusto estava lá, assim como o advogado da família e o jovem Teodoro, que aos 13 anos já assumira ares de pequeno senhor. "Eulália", começou o coronel, seu rosto uma máscara de falsa benevolência. "Minha esposa tinha grande afeição por você." Mantive os olhos baixos, as mãos cruzadas à frente do corpo, como era esperado. "Em seu leito de morte", continuou ele, "ela expressou o desejo de que você fosse cuidada adequadamente após sua partida." O advogado pigarreou, desconfortável. Percebi que qualquer que fosse o desejo de Dona Elisa, estava prestes a ser distorcido. "Assim decidimos que você irá para a fazenda Santa Clara, de meu irmão Jeremias. Lá terá trabalho e proteção." Proteção. A palavra soou como uma sentença de morte. Todos na região sabiam o que acontecia em Santa Clara. "O senhor é muito generoso", respondi mecanicamente. "Partirá na semana seguinte ao casamento de Augusto. Até lá, cuidará dos preparativos junto com as outras criadas." Saí do escritório com passos firmes, mas assim que fechei a porta atrás de mim, precisei me apoiar na parede para não desabar. Minha janela de escape estava se fechando rapidamente. No dia seguinte, consegui um recado para minha mãe através de uma das lavadeiras. Era arriscado, mas não tinha escolha. O bilhete dizia simplesmente: "Amanhã à noite. Carvalho Grande, 00:30. O plano já não podia esperar. Era fugir ou aceitar um destino pior que a morte em Santa Clara. A noite seguinte trouxe uma tempestade violenta. Relâmpagos cortavam o céu e o vento uivava entre as árvores da fazenda. Era como se a natureza refletisse a turbulência em meu peito, enquanto eu aguardava a hora certa para agir. Após servir o jantar da família, retirei-me para meu quarto como de costume. Sob o colchão fino, havia o pequeno embrulho com minhas poucas posses, uma muda de roupa, o crucifixo de minha avó e o dinheiro de Dona Elisa costurado em um retalho de tecido. Esperei até que as luzes da casa principal se apagassem. Apenas a do escritório do coronel permanecia acesa, onde ele costumava beber sozinho desde a morte da esposa. A chuva, que agora caía em torrentes, seria minha aliada, encobrindo qualquer ruído de minha fuga. Pouco antes da 00:30, coloquei um casaco escuro e esgueirei-me para fora do quartinho. O caminho até os fundos da propriedade, onde ficava o grande carvalho, era familiar. Eu o havia percorrido centenas de vezes para encontrar minha mãe, mas nunca antes com tanto em jogo. Estava a poucos metros do portão dos fundos, quando um clarão de relâmpago revelou uma silhueta conhecida. Augusto, encharcado e com uma expressão furiosa, bloqueava meu caminho. "Aonde pensa que vai numa noite dessas, Eulália?" Congelei, o coração martelando contra as costelas. Como ele sabia? Quem havia me traído? "Estou decepcionado", continuou ele, aproximando-se lentamente. "Pensei que fosse mais inteligente. Fugir? Para onde? Com quem?"
Por favor, consegui dizer, recuando um passo. Deixe-me ir. Sua risada cortou o ar como uma lâmina. Deixar você ir? Depois de tudo que fizemos por você? Depois de meu pai ter pago bom dinheiro por você ao seu padrasto? A revelação atingiu-me como um golpe físico. Dinheiro. Eu havia sido vendida, não apenas dada, como um presente. O homem que minha mãe escolhera para nos proteger havia me vendido como mercadoria. Quanto? Perguntei, surpresa com a firmeza em minha própria voz. O quê? Quanto ele recebeu por mim? Augusto sorriu, cruel. O suficiente para comprar um pedaço de terra e levar sua mãe e irmã para longe daqui. O mundo pareceu desabar ao meu redor. Minha mãe também sabia? Também havia consentido? Não, não podia acreditar nisso. Você mente, acusei. Pergunte a ela, respondeu ele, indicando com a cabeça a direção do carvalho. Ela está esperando lá, não está? Junto com aquele professor intrometido. Nesse momento, ouvi gritos distantes e vi lanternas se acendendo nos alojamentos dos capatazes. A tempestade havia nos dado cobertura, mas não por muito tempo. O que fez com eles? Perguntei, o desespero crescendo em minha garganta. Nada ainda. Mas meu pai decide o destino deles agora. Foi então que algo se quebrou dentro de mim. O último fio de submissão que me prendia àquele lugar, aquelas pessoas. Sem pensar duas vezes, empurrei Augusto com toda a força que consegui reunir. Surpreso pela agressão inesperada de uma simples criada, ele cambaleou para trás, escorregando na lama. Corri. Corri como nunca havia corrido antes, através da chuva torrencial, em direção ao carvalho onde minha mãe e o professor deveriam estar esperando. O que encontrei lá mudaria o curso da minha vida para sempre. Sob o carvalho, encontrei não apenas minha mãe e o professor Ramírez, mas também minha irmã Maria e meu padrasto, Joaquim. Todos estavam encharcados pela chuva, com expressões de medo estampadas nos rostos. 2 capatazes armados os vigiavam. Eulália! Gritou minha mãe ao me ver, tentando correr em minha direção, mas sendo impedida por um dos homens. Fique onde está, ordenou o capataz mais velho, que reconheci como Severino, braço direito do coronel. O que está acontecendo? Perguntei, olhando para o professor, que tinha um filete de sangue escorrendo pela têmpora. Uma emboscada, respondeu ele amargo. Alguém contou sobre nossos planos. Meus olhos se voltaram instintivamente para Joaquim, que mantinha o olhar fixo no chão enlameado. Foi você? Perguntei, a voz trêmula de raiva e descrença. Antes que ele pudesse responder, ouvi passos pesados atrás de mim. O coronel Mendonça aproximava-se, protegido da chuva por um capataz que segurava um guarda-chuva sobre sua cabeça. Augusto vinha logo atrás, o rosto contorcido em uma expressão de triunfo malévolo. Que cena comovente, comentou o coronel com escárnio. Uma tentativa de fuga familiar, devo admitir que estou decepcionado, Joaquim. Meu padrasto finalmente ergueu os olhos, revelando uma mistura de vergonha e desespero. Coronel, não é o que parece. Eu vim impedir. Silêncio, trovejou o coronel. Você me garantiu que a garota ficaria aqui sem problemas, que sua lealdade estava comigo. E agora, o encontro conspirando com este... Seu olhar voltou-se para o professor Ramírez. Este agitador estrangeiro. Não é verdade, interveio minha mãe. Viemos nos despedir. Eulália estava partindo sozinha. O coronel sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Uma história muito conveniente. Infelizmente, já ouvi versões diferentes. Foi então que tudo ficou claro para mim. Meu padrasto havia me vendido sim. Mas quando soube que eu seria enviada para Santa Clara após o casamento de Augusto, algo em sua consciência despertou. Ele havia vindo me ajudar a fugir, não me entregar. Por que, Joaquim? Perguntei diretamente a ele. Por que me vendeu para eles?
Um silêncio pesado caiu sobre o grupo, quebrado apenas pelo tamborilar da chuva nas folhas do carvalho. Para salvar Maria, respondeu ele finalmente, a voz quase inaudível. O coronel queria uma das filhas de Conceição. Disse que se não fosse você, seria sua irmã. Minha mãe soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Maria, agora com 10 anos, olhava confusa de um adulto para outro, sem compreender plenamente a gravidade da situação. E agora? Perguntei, dirigindo-me ao coronel. O que pretende fazer conosco? Ele me estudou por um longo momento, como se me visse verdadeiramente pela primeira vez. Não como uma criada ou um objeto, mas como um ser humano que ousava desafiá-lo. O professor será expulso da região amanhã cedo, declarou finalmente. Quanto à sua família, ele lançou um olhar para Joaquim e minha mãe. Terão 1 semana para deixar minhas terras, sem levar nada além das roupas do corpo. E Eulália? Perguntou o professor, a voz firme apesar de sua situação precária. O coronel sorriu novamente, aquele sorriso terrível que gelava meu sangue. Ah, Eulália, ela tem uma dívida a pagar, uma dívida que assumiu no lugar da irmãzinha. E dívidas, na minha terra, são sempre pagas, até o último centavo. 78 anos se passaram desde aquela noite de tempestade sob o carvalho. Meus cabelos, antes negros como café fresco, hoje são brancos como as nuvens que observo da janela da pequena casa onde vivo, próxima à escola rural onde lecionei por 4 décadas. As rugas em minhas mãos contam histórias que minha voz já cansou de narrar. O tempo é um mestre curioso. Ele não apaga as dores, apenas nos ensina a carregar seu peso com mais dignidade. Durante muitos anos, carreguei comigo não apenas as cicatrizes do que vivi na Casa Grande, mas também o peso do sacrifício que meu padrasto e minha mãe fizeram, a escolha terrível entre 2 filhas, a decisão impossível sobre qual delas poderia ter uma chance de sobreviver. Muitos perguntam como consegui perdoar. A verdade é que o perdão não veio em um único momento revelador. Veio em pequenas doses, ao longo de anos. Veio quando compreendi que em um mundo onde os coronéis detinham poder absoluto, pessoas comuns como meus pais faziam o possível para sobreviver com o mínimo de dignidade. O que teria feito no lugar deles? Perguntei-me inúmeras vezes ao longo da vida, e nunca encontrei resposta que me satisfizesse completamente. Após aquela noite, passei mais 3 anos na fazenda Mendonça. Quando Augusto finalmente se casou, sua esposa, uma moça educada da capital, não suportou minha presença na casa, percebendo o que havia acontecido. Foi ela, ironicamente, quem convenceu o coronel a me deixar trabalhar como ajudante na escola local, sob supervisão rigorosa do professor que substituiu Ramírez. Ali descobri minha vocação. Nas letras e nos números, encontrei uma liberdade que ninguém poderia me tirar. Quando o velho coronel faleceu em 1937 e seu império começou a desmoronar com as mudanças políticas no país, consegui lentamente construir minha autonomia. Minha família viveu em extrema pobreza após a expulsão das terras. Somente anos depois, quando já era professora formada, pude me reunir com eles numa pequena cidade do interior de Minas Gerais. Joaquim, já velho e doente, pediu-me perdão no leito de morte. Segurei sua mão e disse que compreendia, mesmo que a dor nunca tivesse desaparecido completamente. Nunca me casei. As marcas deixadas por aqueles anos na Casa Grande foram profundas demais. Mas isso não significa que não conheci o amor. Amei cada aluno que passou por minhas mãos. Amei os livros que me salvaram da escuridão. Amei o amanhecer que, todos os dias, me lembrava que havia sobrevivido mais uma vez. Augusto morreu jovem, vítima de tuberculose, antes dos 40 anos. Quando soube da notícia, não senti alegria nem vingança, apenas um vazio estranho, como se um capítulo incompleto finalmente se encerrasse. O professor Ramírez me encontrou novamente em 1951,
durante uma conferência de educadores em São Paulo. Ele havia continuado sua luta pela educação em outras regiões do país. Naquela noite, conversamos por horas sobre tudo o que acontecera e o que poderíamos ter feito diferente. Talvez nada, concluiu ele. No mundo dos coronéis, éramos todos peões num tabuleiro injusto. Tinha razão. Em um país construído sobre desigualdades tão profundas, nossas escolhas sempre foram limitadas pelas circunstâncias. Mesmo assim, encontrei meu caminho para reconstruir o que havia sido quebrado dentro de mim. Se pudesse voltar no tempo e falar com aquela menina de 14 anos que estendia lençóis no quintal naquela quinta-feira santa, diria a ela: a dor que você vai enfrentar não será o fim da sua história, mas apenas seu começo. Você tem dentro de si uma força que ainda não conhece. Quando jovens me perguntam como sobrevivi, respondo que a vida é como um rio que encontra seu caminho entre pedras, nunca em linha reta, sempre contornando obstáculos, às vezes tranquila, às vezes furiosa, mas sempre seguindo adiante. Aprendi que a liberdade nem sempre está em fugir, mas em escolher com sabedoria as batalhas que você decide lutar. Minha liberdade chegou quando entendi que minha história não me definiria para sempre, que eu poderia reescrevê-la palavra por palavra, página por página, com minhas próprias mãos. O Brasil que conheci em minha juventude foi um país de coronéis e subjugados, de casas grandes e senzalas disfarçadas. Um país onde meninas como eu eram moedas de troca num jogo de poder que não compreendíamos completamente. Esse Brasil ainda existe em muitos cantos escuros, embora use outros nomes e outras máscaras. Por isso, faço questão de contar minha história. Não por vingança ou amargura, mas para que outras Eulálias saibam que não estão sozinhas, que suas dores são vistas, que suas lutas importam. A cada aluna que ensinei a ler, entreguei junto com as letras uma pequena chave de libertação. A cada jovem que ajudei a entender os números, ofereci instrumentos para construir seus próprios caminhos. O conhecimento que me salvou, passei adiante como quem acende velas em uma sala escura, uma por uma, até que a luz se espalhe. Já vi muitas estações passarem por minha janela. Vi regimes caírem e outros surgirem. Vi o poder mudar de mãos, mas raramente de forma. Vi a terra que foi dos coronéis ser repartida, vendida, transformada. A Fazenda Mendonça hoje é um condomínio residencial. O carvalho onde enfrentei minha verdade mais dura ainda está lá, dizem, centenário e imponente. No fim, o que fica? Não é o sofrimento que nos define, mas como escolhemos carregar suas marcas. Carrego as minhas não como feridas abertas, mas como cicatrizes que contam uma história de resistência. Uma história brasileira, comum em sua crueldade, singular em sua superação. Dizem que ao contar uma história de dor, dividimos seu peso pela metade. Ao compartilhar uma história de esperança, multiplicamos sua força. Por isso conto a minha, para dividir o fardo daquele passado e multiplicar a esperança no futuro que construímos todos os dias. Hoje, quando os sinos da igreja tocam 7 vezes, não lembro mais apenas daquela quinta-feira santa. Lembro dos 7 decênios de vida que construí depois dela, das centenas de crianças que ensinei a sonhar além dos limites impostos, dos livros que escrevi sob pseudônimo, contando histórias de mulheres invisíveis. Quando o vento balança as cortinas de minha janela, como balançava os lençóis naquele dia distante, sorrio. Aquela menina de 14 anos nunca imaginou que, apesar de tudo, aprenderia a voar com suas próprias asas. E vocês, que me ouvem agora, lembrem-se sempre, não há corrente que não possa ser quebrada, não há história que não possa ser reescrita, não há destino que não possa ser transformado por mãos determinadas a mudar o curso do rio.